Olá, sejam bem-vindos a mais um Conde IC, o comentário bíblico da lição da Escola Sabatina. E nós estamos aqui com amigos muito especiais que vão compartilhar conosco um pouco do aprendizado, que eles tiveram durante essa semana com essa lição. Estamos aqui com o Leandro e com o Igor, sejam muito bem-vindos. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, @JuICBrasil, e também de nos se inscrever aqui no canal JuIC Brasil, e também de assistir os nossos últimos vídeos do Congresso Cristo Justiça Nossa. Tenho certeza que lá você vai encontrar muito material muito bom para você. E o tema da lição dessa semana é resistindo à tentação. O que será, que essa lição ela tem para cada um de nós? Ela começa apresentando o texto bíblico em Mateus 4, de 1 a 11, onde vai apresentar Cristo sendo levado ali, para o deserto e passando por seu primeiro momento, na verdade, não, passando por seu momento de tentação ali com o inimigo. E nós vamos aprender como Cristo ele venceu aquelas tentações, como ele esteve diante daquilo que Satanás apresentou para ele. Nós vamos aprender com o exemplo de Deus, de Cristo, nós descobriremos como fortalecer a nossa mente para lutar contra as tentações. Eu achei muito interessante que a lição ela apresentou, a tirinha, que já nos dá um spoiler do que a lição vai trazer, Apresenta um rapaz caminhando, um jovem, super tranquilo ali, caminhando, só que quando ele se depara diante de um obstáculo muito grande, diante de um abismo muito grande. Mas ele continua seguindo tranquilo, porque ele tem a palavra consigo, E ele consegue ultrapassar aquele obstáculo, aquele abismo com a palavra de Deus. E como eu falei, a lição ela vai trazer isso para a gente, como Cristo ele conseguiu vencer aquelas tentações, através principalmente da palavra de Deus. E com isso nós vamos para a nossa primeira pergunta. O que a experiência de Jesus nos revela sobre as tentações? Sobre essa pergunta, aquilo que a história de Cristo pode nos revelar sobre tentação é que, primeiro, existe um grande conflito no qual todos nós estamos inseridos. Um grande conflito entre o bem e o mal. Duas vontades que acabam brigando entre si pelo controle de cada um de nós, sabe? E no caso de Cristo, a gente tem algumas coisas interessantes sobre como Satanás trabalha. E também sobre a experiência de Jesus é importante que a gente entenda algumas coisas, como primeiro, no contexto dessa passagem, Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele não foi até lá em busca de tentação. E alguns podem ser tentados a pensar isso ao ler. Em seguida, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi isso. Porque Cristo, ele não convidou a tentação. Ele seguiu o Espírito para o deserto, para um momento de oração e preparo espiritual para começar a sua missão. E com isso a gente tem a nossa primeira lição aqui, de que o processo de vencer a tentação começa com nós estando no lugar onde Deus nos chamou para estar. É diferente você se colocar diante da vontade de Deus, entendendo que haverão desafios e tentações que você terá de vencer. Isso é diferente de você ir até um lugar para poder ser tentado. Tem até uma história de um menino que a mãe disse assim: eu não quero que você tome banho no rio, e o rio ficava no caminho da escola. Aí quando ele volta para casa, ele volta todo molhado, e a mãe entende logo que ele foi banhar no rio e fala: você foi banhar no rio? Ele disse: eu fui tentado. Então por que você está com sua roupa de banho? Eu sabia que seria tentado. É uma história bem interessante, engraçada, mas que reflete a condição de muitas pessoas hoje. Muitas, em vez de estar seguindo a vontade de Deus, acabam indo para lugares onde a tentação é convidada. E, além disso, Satanás, ele nos tenta de diversas formas em todas as áreas de nossa vida, física, mental e espiritual. E a gente percebe que nesse grande conflito, enquanto Deus ele tenta nos chamar à razão, muitas vezes para a renovação da mente, Satanás ele apela muito pelos nossos sentidos e pelas necessidades que nós temos em determinado momento, como o próprio Cristo, que estava com fome naquela situação, e o diabo tentou satisfazer uma necessidade. Isso mostra que a tentação, muitas vezes, o pecado, ele não se trata apenas de fazer uma coisa ruim,
mas de você ser tentado a desobedecer à vontade de Deus. Cristo estava em jejum por um propósito. Essas são algumas coisas que a gente pode estar aprendendo. Muito bom. Também uma questão muito interessante é que quando a gente vai lá em Mateus 4, né? Nós conseguimos identificar um padrão, né? Um padrão ali de argumentação, né, de Satanás. Quando nós estudamos o capítulo 3, nós vemos que Jesus ele foi batizado e ali, diante de todas as pessoas, de João Batista, né, dos espectadores, foi-se ouvida uma voz vindo do céu, o Espírito Santo desceu como pomba sobre Cristo, né, e ali foi testemunhado diante de todos que esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Essa era a identidade de Jesus. Aí nossa identidade diz respeito a quem nós somos e a quem nós pertencemos. Cristo, ele era o Filho de Deus, né? Filho amado em quem Deus ele se agradava, em quem Deus se agrada. Então, essa era a identidade de Cristo. E todos os ataques de Satanás foram diretamente à identidade de Jesus. Por quê? Ele disse: se eres filho de Deus, transforma essas pedras em pão, né? E aí levou ali ele até o topo, né? O pináculo do templo e disse: lança, se és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, né, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E aí, por último, Satanás ele diz: ó, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Todas essas três tentações, elas iam de encontro justamente ao tema da identidade de Jesus. Por quê? Satanás queria que ele provasse quem ele era, fazendo ali um milagre, né? Satanás queria que ele também se protegesse da dor, porque a vereda que Jesus ele ia trilhar era uma vereda sangrenta, uma vereda de muita dor, muito sofrimento. E Satanás ele propôs a Jesus: olha, você pode se livrar de toda essa dor se você se ajoelhar aqui e você me adorar. Se você tirar Deus do centro e me adorar, se prostrar diante de mim, você não vai precisar fazer todo esse trabalho difícil que ele pediu para você fazer, se livrar da dor. E o terceiro ponto é prover para si mesmo, prover as suas necessidades para si mesmo, em vez de confiar e esperar no Pai. Então, provar quem ele era, se livrar da dor e prover para si mesmo. Essas são as tentações que nos assaltam hoje em dia. Nós somos tentados a provar quem nós somos, né? Somos tentados a exercer o nosso potencial. Como é que você está aí vivendo nessa igreja? Como é que você está aí agora envolvido na missão? Você poderia estar fazendo muito mais. Você tem um potencial de ganhar muito dinheiro, de alcançar pessoas, de ter fama. Da mesma forma que Jesus foi tentado, nós somos tentados hoje. O tema da identidade. Isso tem que estar muito claro na nossa mente, porque principalmente nós jovens, nós somos tentados a como nosso amigo falou aqui no comentário, nós somos tentados a andar em caminhos que não são da vontade de Deus. E como que Satanás faz isso? Ele, através das pessoas, através da sociedade, do mundo e através até do nosso próprio ego, ele nos leva a querer provar quem nós somos. Ah, não, fulano duvida, acha que eu não tenho potencial, eu vou mostrar para ele que eu posso, eu vou mostrar para ele que eu posso fazer. Da mesma forma, Jesus foi tentado. Ele tinha um poder infinito. Ellen White fala que Cristo estava acostumado, habituado com o poder absoluto. E para ele era tão difícil se manter no nosso nível como da mesma forma nos é difícil nos elevarmos ao nível da sua natureza. Então, ele ter aquele poder infinito sem poder usar era mais difícil para ele, quando ele era tentado ali a mostrar quem ele era, porque realmente ele tinha poder. Então, da mesma forma que nós somos tentados a mostrar o nosso potencial, Cristo foi. E o que ele fez? Ele tinha o potencial, ele tinha o poder, e ele, em obediência a Deus, ele decidiu sofrer, ele decidiu padecer, para não se desviar da vontade de Deus nem sequer por um momento.
Se proteger da dor, nós somos também tentados a desenvolver os nossos métodos de autoproteção. Os nossos métodos de autoproteção, eles barram a ação do Espírito Santo no meu coração. Cristo ali, ele estava iniciando o seu ministério e ele ia sofrer. E aí Satanás falou, tem um caminho mais fácil aqui. Da mesma forma, nós somos tentados a não viver no caminho estreito que Deus pediu para que nós vivêssemos, porque a palavra de Deus fala que estreito é o caminho e são poucos que acertam por ele. Da mesma forma que Cristo foi ali tentado a se livrar de todo aquele caminho estreito, nós também hoje somos tentados, por exemplo, no nosso relacionamento. As pessoas dizem, beijar é normal, beija o seu namorado, pode se abraçar, pode ter amassos, e aí você já prepara para o casamento. Mas o que Deus nos diz? O caminho é estreito, a vereda é dolorosa. Você tem que entrar em um relacionamento, seguir os princípios de Deus, sem contato físico, sem beijos, sem amassos, sem imoralidade. É difícil? É. Mas se Deus pediu, ele tem poder para nos dar, poder para nos auxiliar a vencer as mais terríveis tentações. Porque Cristo também foi tentado, mas ele nos pediu para que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu. E por último, nós somos tentados também a prover para nós mesmos, confiar no nosso trabalho, confiar no nosso estudo, no meu doutorado, no meu mestrado, no meu concurso, na minha herança, da mesma forma que Cristo, tendo poder infinito, tendo ali toda a capacidade de prover para si mesmo, transformar pedras em pão, água em vinho, ele decidiu reter e esperar o momento em que Deus designasse para sustentar ele e dar ele o que realmente precisava. Da mesma forma, nós hoje temos que nos contentar com o que já temos. E se nós precisamos de algo, nós temos que nos colocar em nosso lugar e deixar que Deus seja Deus, para que ele provenha e nos sustente no tempo em que ele designar. Então temos que ter muito claro o nosso tema de identidade. Certo, muito bom. De fato, é exatamente isso que vocês citaram, né? Satanás até hoje ele vem com as mesmas armadilhas que ele utilizou antigamente, assim como ele usou para Eva, ele usou para Jesus, né? Ele usa para cada um de nós. O amor ao mundo, a presunção, enfim, ele continua utilizando suas mesmas armadilhas, né? E com isso, ele tem estendido ainda mais, o seu limite, né, tem estendido ainda mais sua forma de tentar ao homem. Com base nisso, nós vamos para a segunda pergunta: como a tecnologia, ela pode afetar a nossa saúde mental e nos tornar mais vulneráveis às tentações? Bom, com relação a isso, tendo em mente que o conselho divino é que de todas as coisas que devemos guardar com especial zelo, é guardar o nosso coração, ou no caso a nossa mente, porque dela procedem as fontes da vida, não é? Também está escrito lá em Provérbios que da mesma forma que um homem pensa, assim ele é. O Igor falou a respeito da nossa identidade, nosso senso de quem nós somos, ele é formado por aquilo que nós cultivamos nos nossos pensamentos. Porque tudo aquilo que nós entramos em contato nesse mundo acaba fazendo parte de nós de alguma forma, nos influenciando de certa maneira. E quando a gente fala de tecnologia nesse mundo globalizado, onde as coisas estão cada vez mais rápidas, o nível de informações é muito grande, tudo isso acaba contribuindo, em primeiro lugar, para uma sobrecarga da nossa mente, em relação a muitas situações, gerando problemas como ansiedade, por fim, mas no quesito tentação, a tecnologia ela funciona muito bem como um meio de distração e de vícios. Porque é impressionante a quantidade de tempo que você pode ficar rolando uma tela, para você passou pouco tempo, e quando você vai ver no relógio, passaram-se 2 horas. Isso porque com aquela passagem rápida de informações, o seu cérebro, que naturalmente precisa trabalhar para poder processar uma informação, não consegue fazê-lo. E com aquele excesso de informações passando o tempo inteiro na tela, meio que o nosso lóbulo frontal, que é a parte responsável pela questão do raciocínio e também da nossa moralidade, adormece.
de modo que quando a gente entra em contato com aqueles elementos na tela, ou quando, por exemplo, a gente está vendo um trailer de um filme naquela passagem de cenas rápidas, toda aquela informação, toda aquela filosofia, aqueles ensinamentos entram na nossa mente de modo que não conseguem passar pelo nosso filtro de moralidade. E tudo isso é a forma que o ser humano aprende, ele aprende por neuroplasticidade. Aquilo que você contempla, é naquilo que você acaba se transformando. E as redes sociais, a tecnologia está muito cheia desse negócio de ideologias e muitas outras coisas, sabe? Além disso, ela é muito utilizada para a questão dos vícios, não é? De modo que, quando você está assistindo algum vídeo e tudo mais, você é estimulado a produzir muita dopamina, o seu sistema de recompensas é ativado, de maneira que você deseja algo que você está vendo ali na tela, como, por exemplo, alguma propaganda relacionada à comida, ou uma propaganda relacionada a um filme, ou qualquer outra coisa. Eles criam em você um falso senso de necessidade. Puxa, eu preciso ter aquilo, porque dessa forma eu vou me sentir recompensado. E quanto mais você deseja aquilo, mais dopamina acaba sendo liberada no seu cérebro, e você acaba sendo estimulado a ter mais daquela sensação. E assim se constrói um vício. Você deseja aquilo que não possui, que não pode ter. E, por isso, a tecnologia acaba sendo um fator de grande perigo, especialmente para os jovens. Porque quanto mais a gente estiver em busca por esse prazer intenso, a gente vai perdendo o prazer que existe pelas coisas simples. É por isso que, muitas vezes, a leitura da Bíblia se torna desinteressante. O seu cérebro não acompanha o ritmo de uma simples leitura, onde você tem que parar, raciocinar. O seu cérebro já está acostumado com aquele hiperestímulo, de modo que ele fica anestesiado e adormecido. E isso é um prato cheio para Satanás acessar a nossa mente, enquanto Deus, ele nos exorta à constante vigilância. É exatamente isso. E é muito interessante hoje como as redes sociais, né, elas estão programadas para nos colocar em uma situação de vulnerabilidade, né? O que que isso significa? Quando a gente entra lá no quando a gente entra no Instagram, por exemplo, a gente vê uma publicação, né? Você vê ali passando uma comida, né? Ou você está vendo ali a foto de um bolo escorrendo Nutella por cima, ou você está vendo um sorvete ali gelado num dia que você está sentindo muito calor, né? Isso é um apelo aos sentidos, né? O primeiro problema que nós encontramos na rede social, você tem um apelo sensual. Sensual não é só aquilo que está relacionado à área sexual, né? Sensual é aquilo que diz respeito aos sentidos, né? O meu tato, o meu olfato, o meu paladar. Isso é o que estimula, né? Essas vias de acesso do meu sistema nervoso, da minha mente. Tudo que estimula, hiperestimula, é considerado sexual. Então, nós temos que ter muito cuidado. E outra coisa também é que, por exemplo, tem uma pesquisa publicada pelo G1, né? Vocês podem encontrar lá no site do G1. Pesquisem que o celular é considerado o novo cigarro. Eles colocaram assim com o título da matéria, e foi uma pesquisa feita por alguns especialistas da UFMG, né, da USP também, e eles constataram o seguinte, que o celular, através do estímulo que ele nos dá ali, quando a gente recebe uma notificação, aquele som da notificação, ele tem um efeito similar no centro de recompensa do nosso cérebro, que equivale ao uso de uma droga, como, por exemplo, o cigarro. Então, quando você posta uma foto na rede social, vocês já passaram por isso, e eu com certeza, eu estou testemunhando aqui, eu já passei por isso. Eu postei uma foto lá, e aí eu fiquei naquela ansiedade. E aí, quando eu ouvia o plim, eu pegava o celular, olhava ali, nossa, 20 curtidas, opa, em 2 minutos. E aí, depois de 2 horas, nossa, 80 curtidas, 100 curtidas, e a cada notificação, a cada estímulo sonoro,
e que correspondia a uma notificação do Instagram, aquilo me dava como se fosse um estímulo. Eu quero ver o celular, eu quero olhar o feed, eu quero olhar as notificações. Então, aquilo tem um efeito similar ao uso do cigarro. E essa estimulação que a rede social ela oferece, não só a rede social, os outros aplicativos, os jogos, esse estímulo para te fazer entrar e acessar, isso causa uma certa dependência. Por quê? Quando você ouve essa notificação, o centro de recompensa ali ele vai secretar a dopamina ela vai dar ali uma experiência, né, prazerosa, só que esse excesso na secreção de dopamina, essa dopamina ela vai passear por algumas regiões do cérebro e ela vai atuar para mim, tanto para me condicionar a estar sempre buscando aquele estímulo, quanto para inibir as funções do meu lóbulo frontal. Então, por exemplo, tem pesquisas, né, que mostram que as pessoas que usam droga constantemente, elas tendem a ter menos um raciocínio menos racional, vamos dizer assim. Elas tendem a avaliar as coisas sobre um olhar mais instintivo. Por isso que as pessoas que usam drogas que estão sempre estimulando o centro de recompensa, sempre prazer, sempre experiências, isso acaba inibindo a região espiritual racional do cérebro. Então a pessoa se coloca em uma condição mais instintiva, mais emocional, tem uma tendência mais a desenvolver mais dependência. Então as pessoas, e aí tem um livro muito interessante que eu vou deixar aqui a recomendação, que é o livro Como Sair da Depressão. O Dr. Neil Nedley é um médico, né, americano, ele é um gastroenterologista e ele também é especialista em medicina interna. E ele desenvolveu um programa de 20 dias para tratar a depressão, né, e os problemas de saúde mental através de uma abordagem na mudança dos hábitos de estilo de vida. E aí o que ele constatou? Ele fez várias pesquisas, o livro dele é muito bom, tem mais ou menos 200 artigos por capítulo para embasar, e ele constatou o seguinte, que as pessoas que sofrem com a depressão e alguns outros transtornos de saúde mental, essa depressão ela pode ter origem nos hábitos do estilo de vida. E aí lá ele descreve a música, como a música influencia, né, no aprofundamento do quadro da depressão, como que as redes sociais e as telas influenciam no aprofundamento, no desenvolvimento e aprofundamento da depressão. E ele mostra lá o seguinte, que, como o nosso amigo Leandro falou, da questão da transição de cenas, né, que a gente vê ali nos Reels, que a gente vê nos trailers dos filmes, nos programas de televisão, aquela transição gera um efeito hipnótico no cérebro. E a hipnose, aí lá ele faz um aprofundamento sobre o assunto da hipnose. Como que as pessoas que sofrem, que já foram hipnotizadas ou que passam por episódios de hipnose constantes, né, recorrentes, ele mostra como que essas pessoas se tornam mais suscetíveis a desenvolverem depressão ou aprofundarem o caso. Por quê? Porque quando a pessoa está em uma condição de hipnose, o lóbulo frontal do cérebro, né, que é a região espiritual, racional, moral, não consegue fazer avaliações claras sobre o entorno e a pessoa ela acaba tendo uma resposta mais emocional diante das situações. Então, a pessoa que já está ali tendo emoções negativas, ela tem uma tendência a aprofundar nessas emoções e a não ter uma avaliação mais racional e espiritual. Então, pessoal, é muito sério. As redes sociais, as telas, os filmes, as séries, né, que são projetadas em telas, tudo isso foi feito, foi desenvolvido não para entreter, mas Satanás está por trás de todo esse processo para obscurecer a mente das pessoas nos dias que nós vivemos, principalmente da juventude. Então, que nós possamos aí estar atentos e leiam, busquem, pesquisem. A pesquisa do G1, o celular é o novo cigarro, e o livro Como Lidar com a Depressão, Como Sair da Depressão, do Dr. Neil Nedley. Muito bom, de fato, a tecnologia afeta de forma degradante a nossa mente. Inclusive,
Eu me lembro, não, os criadores, se eu não me engano, das redes sociais como o Snapchat, o Facebook, eles citaram, principalmente do Snapchat, né, que é mais utilizado lá nos Estados Unidos, que foi onde a pesquisa foi feita. Eles não dão para os seus próprios filhos os celulares, ou até mesmo celulares, por exemplo, ou telas, ou até mesmo a própria criação deles, que é o Snapchat. Eles falaram que os filhos deles não iriam utilizar aquele tipo de de tecnologia. E eu fiquei surpresa quando eu vi isso de fato, porque eles mesmos não dão para os seus próprios filhos aquilo que eles criaram. Então eles sabem definitivamente como isso pode afetar mentalmente, as pessoas, inclusive os seus próprios filhos. E eles também citam, por exemplo, que durante a semana, os seus filhos só vão utilizar telas, não só celulares, mas telas, durante 1h30 por semana, não é nem por dia, é por semana. Consequentemente, fica 15 minutos por dia que eles vão utilizar as telas. E porque eles sabem o quanto isso pode ser degradante para formação neurológica mesmo das crianças. As telas, elas impactam de forma significativa. Consequentemente, como o próprio Leandro falou com relação ao sistema dopaminérgico, né, de recompensa do nosso cérebro, a criança ela já vai ser impedida de definir, a recompensa mesmo prazerosa, né, que é a recompensa mais simples, querendo cada vez mais estímulos, que é o que as telas têm trazido para cada um de nós, infelizmente. E nós vamos agora para a nossa dica de USC, roda a vinheta. Certo. E a dica de USC é justamente sobre um pouco sobre isso que a gente acabou de falar. Inclusive, o que eu acabei de citar, eu assisti lá, né, o Christian eu não sei falar direito, espera Bordahl, Legal. acredito que é assim. Isso. Ele vai trazer um pouco sobre isso, a dopamina digital, como tem impactado a nossa mente, né, até mesmo no desenvolvimento neurológico de cada um de nós e como isso pode nos impedir no crescimento espiritual. Então assista a nossa primeira dica, Joyce. E a nossa segunda dica é o Desejados de Todas as Nações, capítulo 12. Lá vai falar um pouco sobre como Cristo passou por tudo isso que nós temos falado, né, sobre esses momentos de tentação, e como Satanás ele ainda age hoje, né, para poder nos tentar, cada um de nós. Então leia também o capítulo 12 do Desejados de Todas as Nações, se você puder ler o livro todo, porque traz muita coisa boa. E nós vamos para encerrar a nossa terceira pergunta, né, nós já falamos aqui como a experiência de Cristo, né, como Satanás ele tentou a Cristo ali naquele momento no deserto, como até mesmo a tecnologia impacta, né, a nossa saúde mental e nos leva a tentações, e como é que nós conseguimos vencer tudo isso, como Cristo venceu, né. Como a palavra de Deus, ela pode nos ajudar a fugir e a vencer as tentações. Isso, eu creio que a própria palavra de Deus já nos responde, né? Um texto bem conhecido do livro de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O problema é que muitas vezes a gente tenta lutar com as nossas próprias forças, apenas resistir ao diabo, para que ele então fuja de nós. Mas o próprio texto bíblico fala a ordem que seguisse da vitória sobre uma tentação. Sujeitai-vos, pois, a Deus. A sujeição a Deus é o primeiro e o crucial elemento para a vitória sobre qualquer tentação. Se nós estamos lidando com um inimigo que é muito mais forte e poderoso do que nós precisamos de um auxílio de alguém que é mais poderoso do que ele, o próprio Deus. E resistir à tentação para nós não é uma coisa fácil, porque a tentação muitas vezes é um chamado para que a gente atenda uma necessidade ou atenda um desejo, algo que vai de acordo com a nossa natureza, com as nossas preferências. Principalmente quando a causa de um vício está profundamente enraizada numa dor emocional e numa necessidade de cura, essa batalha se torna ainda mais intensa. Alguém
que enfrenta esse tipo de luta contínua precisa muitas vezes de um auxílio de um grupo de pessoas qualificadas que o ajudarão nessa reconstituição. Mas a palavra de Deus é um elemento poderosíssimo e que vai nos garantir a vitória contra o pecado. E de que maneira? Primeira coisa, a gente precisa entender que Satanás também é um profundo estudante da palavra de Deus. Tanto é que ele utilizou a própria palavra de Deus contra Jesus. O Igor citou ali as 3 tentações que o diabo fez no deserto, e uma delas ele levou Jesus ao pináculo do templo e disse o seguinte: salta daí e mostra que você é mesmo filho de Deus, porque está escrito a teu respeito. Aos teus anjos te dará ordem para que venham em teu auxílio, eles te sustentarão, para que você não tropece com o pé em alguma pedra. Isso realmente está escrito. É uma passagem do Salmo 91. O diabo é um profundo conhecedor das Escrituras, mas ele tenta distorcê-la a seu próprio benefício, tirando-a do contexto e aplicando mal. Por isso, é preciso de nossa parte um estudo dedicado, sob a iluminação do Espírito Santo, para detectar tais enganos que são mascarados com passagens bíblicas mal utilizadas. Mas Jesus, ele não utilizava a palavra de Deus simplesmente porque conhecia mais do que Satanás. Ele tinha um relacionamento profundo com Deus. No Desejado de Todas as Nações fala que durante a sua própria infância, ele encontrava seus momentos de maior prazer e felicidade na comunhão com Deus e no estudar das Escrituras. Durante as horas da madrugada, onde Jesus sempre saudava as manhãs. Daquelas horas tranquilas que ele dedicava em oração e estudo, ele saía para então realizar as suas demais atividades do dia, mostrando que a comunhão com Deus era a primeira coisa que Cristo fazia. Era a primeira coisa com que ele tinha contato. Nós falamos aqui sobre o vício que a tecnologia causa, de modo que a primeira coisa que nós fazemos ao acordar é pegar um celular. Mas o primeiro impulso de Cristo era ir às Escrituras. O fato é que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quanto mais tempo nós passarmos debruçados sobre ela, meditando, especialmente na vida de Cristo, Ellen White até fala que muito bem nos faria dedicar pelo menos 1 hora por dia estudando a vida de Cristo, especialmente as horas finais, permitindo que a nossa imaginação se apodere das cenas. E tudo isso causará um efeito incrível em nós. Tanto é que é uma orientação que o próprio Deus dá para Josué quando ele vai conduzir o povo. Esse conselho que Josué recebe do próprio Deus também é para nós. Eu queria ler aqui com a gente, Josué, no capítulo 1, vai nos dizer o seguinte. Josué, no capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Outra passagem de Deuteronômio diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, andando pelo caminho, assentado em tua casa, ao deitar-te e ao levantar-te. Também te serão por frontal entre os olhos, indicando que a palavra de Deus deve estar na nossa mente, e atarás como sinal na tua mão. Significa que os princípios da palavra de Deus devem governar as nossas ações. Ações são governadas pelos nossos pensamentos, e os pensamentos são formados pelas histórias que são contadas a eles. Seja através de uma conversa com uma pessoa, seja através de uma leitura. Novos pensamentos, novas histórias, novos estímulos vão entrando no nosso subconsciente. E se eu dedicar tempo à palavra de Deus, aqueles princípios eternos, pelo poder do Espírito Santo, se apoderarão de mim. E as minhas ações vão corresponder com isso. Por isso, o apóstolo Paulo nos fala: despojem-se do velho homem. Em outros momentos, abandone a antiga forma de pensar. E revistam-se do novo homem, criado semelhante a Deus. O novo homem que é criado em Cristo Jesus, ele tem a mente de Deus, o caráter dele impresso, através da contemplação. 2 Coríntios 3,18, pela contemplação serás transformado. Muito interessante, né? Eu estava aqui com a mesma passagem aberta, né?
que em Deuteronômio nós vemos escrito que ponde estas minhas palavras no vosso coração, na vossa mente, né? Na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Deus, ele nos pede para que a gente coloque essas palavras no nosso coração, e o salmista bem sabe, né, sabia desse processo. Guardo as suas palavras no meu coração, ou seja, coloco os versos da Bíblia, os versos da tua palavra na minha mente, porque quando Satanás me sugerir me colocar em um contexto onde eu serei tentado, eu vou me lembrar das palavras que estão escritas aonde? Na Bíblia. Isso é muito prático. E como que a gente faz isso? É através da oração, do estudo da Bíblia mediante a oração. É o estudo da Bíblia através da influência do Espírito é que vai colocar esses versos, essa palavra ela vai ser implantada no meu coração. Quando o povo de Israel, e aí a gente vai caminhando aqui para o fim, né? Quando o povo de Israel estava ali para ver o derramamento da última praga, que era ali a morte dos primogênitos, em Êxodo 12, aqui, aqueles que quiserem ler, e eu vou dar uma dica também de leitura, muito interessante, lá em Êxodo 12, nós encontramos o seguinte, que Deus ele pediu para que o povo de Israel eles fizessem o quê? Os anciãos, ou seja, os chefes de famílias deveriam matar o cordeiro, o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta, né? E a carne do cordeiro deveria ser comida pela família, né? E essa carne ela deveria ser comida assada e não cozida e nem crua. Então ela tinha que ser comida assada no fogo. E aí, quando a gente faz um paralelo para nós que vivemos hoje no tempo do fim, que estamos prestes a ver o derramamento das últimas pragas, Deus ele nos convida para sermos purificados pelo sangue de Cristo, né? Esse cordeiro que era morto simbolizava Cristo, o sangue dele simbolizava a purificação. Como que o meu lar ele é purificado? Quando eu que sou chefe de família, que sou pai de família, ou se eu tenho a liderança espiritual na minha casa, quer seja homem, quer seja mulher, quando eu confesso os meus pecados e coloco a minha família sobre o altar de Deus, o sangue do Cordeiro está sendo passado na minha porta. E aí Deus promete que o devorador passará por cima e não entrará ali. E ali as tentações elas serão vencidas, o pecado ele vai ser as tentações serão vencidas, o pecado não terá vez ali, naquele lar. Se eu coloco o sangue do Cordeiro nas minhas portas e medito na palavra de Deus dia e noite, o inimigo ele não vai ter vez na minha vida, ele não vai poder afetar a minha saúde mental. E outra coisa interessante, e aí eu deixo uma dica de leitura aqui, é o capítulo 29 do livro Parábolas de Jesus, diz o seguinte, que é o poder do Espírito que implanta as verdades da palavra de Deus no profundo do nosso coração. E aí a gente volta lá em Êxodo, quando Deus pediu para que a carne fosse comida não crua, mas assada no fogo, o que é o fogo? A gente vê em Atos 2 e Mateus 3, que o fogo é o Espírito, né? Línguas de fogo vieram sobre os apóstolos, né? E João fala, ele vos batizará com fogo. O fogo é o Espírito. E o que é a carne? O que simboliza o pão ali nas cerimônias do Antigo Testamento? Simboliza o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? A gente vê que é a palavra de Deus, né? A carne, a mesa dos pães simbolizava ali a palavra de Deus. Então, o pão e a carne são a mesma coisa. Então, o que quer dizer? A Bíblia, quando ela é estudada sob a orientação do Espírito Santo, ela vai ser um poder vivificante na vida daquele que recebe. Ellen White fala isso no capítulo 29 do Parábolas de Jesus. Muitos conhecem as Escrituras intelectualmente, memorizam versos, falam da Bíblia, falam dos contextos históricos, línguas, hebraico, grego,
Mas quando essa palavra de Deus ela é comida crua, sem a influência do Espírito, eu não posso ter essa palavra implantada no meu coração. Então, que nós possamos buscar o Espírito de Deus todos os dias, para que ele possa traduzir essas verdades e não só traduzir, mas implantar no meu coração, para que assim como o salmista eu possa responder: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém? É exatamente isso, né, acho que eu não tenho mais nem muito o que falar, porque de fato, foi como o Leandro disse, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito na própria palavra de Deus, então, que a gente tenha isso em mente, né, tenha a palavra de Deus nas nossas mentes inculcadas. E assim a gente encerra, né, mais um Conde IC, e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, @JoyceBrasil, se inscrever também aqui no nosso canal do YouTube, Joyce Brasil. E antes da gente ir, né, nós vamos falar com Deus, né, vamos fazer uma breve oração. Oremos então. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pois até aqui o Senhor conduziu este momento. Obrigada, Senhor, por cada pessoa, desde já te agradeço por cada pessoa que vai assistir este vídeo, Senhor. Que o Senhor, que o teu Santo Espírito esteja com cada uma delas, Senhor. E que a mensagem aqui colocada possa tocar profundamente os seus corações. Permaneça conosco, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.